Eu comecei a usar o Evernote no dia 22 de junho de 2008. E desde então eu venho acompanhando bem de perto tudo o que acontece nessa empresa, nos aplicativos que eles lançaram. E até ali entre 2014 e 2015, tudo vinha num crescimento louco, número de produtos, equipe e tudo. A empresa estava lá, ladeira acima. Em retrospectiva, olhando para esse momento, 2014 e 2015, é ali que eu percebo que as coisas começaram a mudar. Eu sei que tem muita gente reclamando agora, mas essas coisas não acontecem da noite para o dia. Foi um processo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A informação mais antiga que eu já consegui encontrar online a respeito do Evernote é de 2006, mas provavelmente o aplicativo é mais antigo ainda do que isso, porque essa informação que eu encontrei online fala da versão 1.5 do Evernote. Portanto, deve ter Evernote mais antigo. Nessa época, é o aplicativo criado pelo... Eu tenho que ler, eu não consigo falar o nome dele. Stepan Patkov. E é o Evernote com N maiúsculo. O N maiúsculo Note. Foi só em 2007 que o Phil Libin se juntou a ele, e em 2008, pelo que eu consegui juntar aqui nas minhas pesquisas, foi quando o aplicativo moderno, esse que a gente conhece hoje, foi lançado em conjunto pelos dois. Eu tenho tanto conteúdo sobre isso, um dia eu ainda vou, sei lá, vou fazer uma história do Evernote em mais detalhes. Estou te contando tudo isso só para você entender, para dar contexto para o que eu pretendo falar ali na frente. Então, 2008 também foi quando eu comecei a usar o aplicativo, mas entre 2008 e ali 2014, 2015, foi o momento do Phil Libin, foi o crescimento da empresa, que eu chamo de um crescimento experimental. Se você fala inglês, tem 4 partes de uma entrevista que eu fiz com ele no meu canal em inglês. É super interessante, eu fiz várias perguntas sobre essa época, ele respondeu todas. Mas foram lançados vários aplicativos, cada ano eles mudavam tudo no aplicativo. É a época também que eles usavam equipes diferentes para aplicativos no Windows, aplicativos no Mac, aplicativos Android e iPhone. Eram todas equipes diferentes, por isso os aplicativos eram bem diferentes. Esses aplicativos, muitas vezes você formatava uma nota em um aplicativo, quando você abria no outro, estava meio bagunçado. Então se você usasse, por exemplo, iPhone com Mac, tudo bem. Se você usasse Windows com Android, quase sempre tudo bem. Mas Android com Mac, muitas vezes quebrava a formatação de algumas coisas que existia em um aplicativo e no outro não. Na época, a opção por trabalhar dessa forma foi criar uma concorrência. Eles queriam que algo, por exemplo, que fosse desenvolvido para o iPhone, a equipe teve alguma ideia, essa ideia depois fosse portada para o Android e vice-versa. Na prática, eu nunca percebia claramente isso sendo portado de um para o outro, e eu acho que os problemas sempre foram maiores, né? Essa questão... Naquela época as pessoas não usavam aplicativos tão diversos, 2008 não era uma coisa normal as pessoas terem coisas móveis. Então basicamente ou você estava no Mac ou basicamente você estava no Windows a maior parte do tempo, então acho que isso não era muito sentido, mas à medida que os anos foram passando, isso foi se tornando mais complicado. Nos anos do Phil Libin, ele também lançou o Evernote Market, que são aqueles produtos ali, quer dizer, aqueles produtos ali são muito poucos, a loja era imensa. Eu tento comprar alguns usados, é difícil achar, mas tinha de tudo, tinha de Moleskine, meias, eram inúmeros os produtos. Foi também na época do Phil Libin que aconteceram as conferências internacionais, 2011, 12, 13 e 14, e ele falava nessas conferências, dentre outras coisas, sobre uma empresa de 100 anos, ele queria que fosse uma startup de 100 anos. Naquela época, eu confesso que eu não entendi muito bem, eu entendi isso errado, talvez você tenha entendido certo, mas eu entendi errado. Foi na minha entrevista com ele que eu percebi o que ele queria dizer como uma startup de 100 anos. Quando ele falava isso, startup de 100 anos, eu imaginava, ele quer que a empresa tenha 100 anos para que nossas notas durem 100 anos, para que o nosso conteúdo dure 100 anos. Eu acho que isso é importante, mas o objetivo dele era outro, ele queria que a energia da empresa, a criatividade da empresa fosse
sempre de uma startup, por 100 anos sendo uma startup, tendo essa energia de criação. Minha empresa é desse tamanhozinho, tão pequenininha, tão insignificante, e já são tantas coisas, tantos problemas para lidar, então talvez tenha sido essa a razão pela qual o Phil Libben deixou de ser CEO do Evernote. Ele dizia que na época ele disse que se ele procurava uma startup de 100 anos, uma empresa que durasse 100 anos, ele não ia ser a pessoa que ia levar essa empresa para durar 100 anos, tinha que ter alternância aí, novas pessoas cuidando da empresa. Eu não sei o que foi, talvez a gente nunca saiba, mas quem assumiu foi Chris O'Neill, e aos poucos ele foi desmantelando tudo isso que o Phil Libben tinha construído. É fácil analisar em retrospectiva e dizer que ele destruiu a Evernote naquele momento, mas primeiro a gente não tem a informação, o que estava acontecendo com a empresa financeiramente. Até hoje a Evernote não é uma empresa pública, então os dados que nós temos são todos passados pela Evernote. Então é muito fácil criticar, mas sabe-se lá o que estava acontecendo. Pode ser que os números não estavam bons e eles precisavam ajustar tudo aquilo. Então ele acabou com as conferências que eu tenho que imaginar que gastavam rios e rios de dinheiro, porque eram conferências imensas, o valor da entrada não era barato, mas também não era um valor absurdo, então não acho que o valor pagasse o custo com a conferência. Ele, aos poucos, foi desmontando o Evernote Market, a loja de produtos. Primeiro ele disse que a Evernote não ia mais vender diretamente os produtos, que esses produtos iam ser vendidos pelos terceiros, porque, na verdade, esses produtos todos eles eram parcerias. A Evernote fazia parcerias com outras empresas, colocava marca, mudava uma coisinha ou outra no produto e vendia como produtos Evernote. Tanto que um monte deles ainda existe até hoje, mas sem a marca da Evernote. No comunicado oficial no blog da empresa, eles dizem lá que o Evernote Market ia acabar, mas que as empresas parceiras iam continuar vendendo os produtos. Mas na prática, isso não durou quase nada. Esses produtos logo desapareceram todos, e o mercado acabou. Uma outra coisa que o Chris O'Neill fez foi transferir dos servidores da Evernote para o Google Cloud, que é o serviço de nuvem do Google, as nossas notas, o nosso conteúdo. E isso eu lembro que causou um estresse, porque diz que os dados estavam sendo levados para o Google. O Google Cloud sempre foi um serviço corporativo. A Apple usava naquela época o Google Cloud como espaço do iCloud. E eu acho que até hoje eles ainda usam um pouco, até recentemente, com certeza, alguns anos atrás eles ainda usavam o Google Cloud, e a Apple se diz toda cheia de privacidade, e ninguém reclama que os dados do iCloud estão lá no Google, estavam no Google Cloud. E é exatamente isso que eu acho que é o problema mais grave da Evernote. Não é ter mudado o CEO, ele ter cortado produtos, ter cortado serviços, é a comunicação. Por alguma razão, a empresa não consegue se comunicar com o público, explicar o que está acontecendo. Pelo menos é o que eu sinto quando eu vejo as coisas nas redes sociais. É um pouco estranho, porque eu não sei como a mensagem chega tão distorcida. Talvez a mídia, eu lembro de ler, por exemplo, que um jornalista dizia que o escritório da Evernote parecia uma cidade fantasma, o que é um absurdo, mas vende, né? Eu digo um absurdo porque o escritório da Evernote, eu não sei se ele tinha 4 ou 5 andares, é um prédio, e ele sempre foi um prédio vazio. Eu estive lá, se eu não me engano, eu não me lembro agora se era o primeiro, o segundo andar, ou os últimos andares, mas enfim, tinham andares no prédio desde sempre, desde que ele foi inaugurado, totalmente vazios, inclusive sem mesas. Era só o piso e nada mais ali. O objetivo era ter um prédio grande para poder, quando a equipe crescesse, ter aquele espaço. Então, dizer essas coisas e o número de pessoas que foi demitido, nunca é legal ser demitido, nunca é bom isso, é uma situação desagradável, não estou querendo menosprezar isso, mas o número de pessoas da época não justifica
esvaziar 2 andares de um prédio e muito menos dizer que o prédio parecia uma cidade fantasma. O prédio sempre foi muito espaçoso, mesmo os andares ocupados, tinha muito espaço vazio, sempre foi assim, foi pensado para o futuro. Então, eu acho que essas coisas que a mídia foi colocando, foi falando, essas coisas foram corroendo e trazendo ideias erradas e criando sei lá, essa percepção equivocada do que estava acontecendo. Mas enfim, eu simpatizo com o estresse das pessoas porque, no final das contas, aquilo ali são as nossas memórias, são as coisas que nós guardamos ali, que nós queremos lembrar. E pode ser memória, uma coisa simples de agora, pode ser memórias muito antigas. Eu tenho memórias muito antigas lá no Evernote. E é por isso que eu digo que a comunicação é importante. A Evernote não é uma empresa que se pode dar o luxo de ser igual a Apple, super secreta. Também não pode ser uma empresa que menospreza. Ah, tá aqui, fizemos um upgrade e... só ajustamos aqui o aplicativo. Eu penso que tem que ser uma empresa que super comunica tudo. Excesso de comunicação. Quer um exemplo? Recentemente, agora já com a Bending Spoons, proprietária do Evernote, eles anunciaram a mudança de toda a empresa dos Estados Unidos aqui para a Europa, o que eu acho fantástico por causa da Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Eu acho que eles podiam ter feito uma comunicação incrível, tirado um proveito incrível dessa mudança, mas apenas comunicaram. E de novo veio uma onda, já estão mudando, demitiram mais gente, o que, mais uma vez, não quero de forma alguma aqui passar a impressão de que eu estou menosprezando, porque eu tenho muitos amigos lá e muitos foram demitidos, saíram da empresa, não é por aí, mas existe toda uma complicação. Eu já morei em vários países, eu sei como é. Não pode simplesmente pegar as pessoas que estavam lá e trazer aqui para a Europa. Tem toda uma complicação de visto, moradia, uma série de coisas. Não é simples, não é uma coisa que é possível de se fazer em muitos casos. Mas cadê a comunicação? Cadê a explicação disso? Cadê o excesso de comunicação para deixar todo mundo tranquilo? Então minha tese é essa, é um problema de comunicação que eu não sei, não acho que seja por má vontade de forma alguma, mas talvez, não sei lá, não existe uma conexão, eles não conseguem perceber ou não conseguem se conectar com o usuário final. Percepção minha, tá? Apenas isso. E quando você considera toda essa questão da comunicação e junta isso com o Huawei, toda a antecipação que foi feito ainda na época do Chris O'Neill, acho que foi uma das últimas coisas que ele fez enquanto CEO, anunciar uma coisa nova, algo que eles tinham feito e todos esperando. Foi tanta especulação e no final das contas foi apenas, vou colocar entre aspas, né, porque toda empresa precisa fazer isso, mas foi apenas o redesenhar uma nova imagem do elefante. E aí eu lembro disso nas redes sociais, todo mundo reclamando, para que gastar tempo e dinheiro com isso, tinha que estar consertando o app, não sei o que, papapá. De novo, comunicação faz parte. Talvez não tivesse que ter sido feito toda essa antecipação para falar sobre a logo. E tem uma coisa curiosa na logo antiga, a tromba do elefante, ela na verdade ela esconde a letra E. Isso não existe mais porque agora ela é redondinha, né? Ela faz uma curva. Antigamente ela era um pouquinho quadrada, e esse quadradinho é porque dentro tinha a letra E escondida, o negativo da letra E. Bem legal. Quando me disseram isso na época, eu falei, nunca mais consegui deixar de ver o E que tá ali escondido. Agora não tem mais, né? Porque agora é outra logo. Mas teve uma coisa que aconteceu na gestão do Phil Liberman que me deixou também bastante chateado. Eu não sei se foi em 2013, 2014, agora eu não me lembro mais, mas eles pegaram a versão, o cliente web, a versão online do Evernote, e retiraram basicamente todos os recursos. Virou uma coisa... Ficou bonito, confesso que ficou bonito, mas ficou totalmente sem as principais funções que eu usava no computador. E era bom ter aquela versão, era bom ter aquela possibilidade de acesso online, especialmente para
usuários Linux, por exemplo. Nunca existiu uma versão Linux do Evernote, mas em outras situações também, às vezes você quer acessar em outro computador, não sei, aquela versão era importante. E quando eu comecei a fazer, quem já está aqui há mais tempo no canal sabe que eu fiz uma experiência aqui de usei, acho que foi por um ano e meio, um Chromebook como computador principal, fiz tudo no Chromebook, atendi meus clientes, tudo, trabalhei tudo no Chromebook. Mas o que me dava mais dor de cabeça naquela época era a versão web do Evernote. Eu não conseguia fazer praticamente todas as coisas que eu precisava fazer, então eu tinha que usar um pouco o Android, fazer metade na web, fazer um pouco no Android, um pouco no iPad, nunca dava para fazer tudo ali. E somando web, Android e iPhone, não era iPhone, é iPad, não tinha todas as funções que a versão ou para Mac ou para Windows tinham. Então isso foi também bastante... não foi bom não, foi um momento em que eu pensei em procurar uma alternativa, porque eu imaginei, poxa, por que nunca ajustaram? Primeiro, por que foi feito isso com a versão web? E depois, por que nunca isso, já faz tanto tempo, por que isso nunca foi corrigido, né? Por que não colocaram de volta as funções que existiam antes? A versão original do Evernote, aquela de 2008, era extremamente completa, era feia. A interface online era horrível, tinha umas barras, era horrível, mas funcionava. Todos os recursos estavam lá. Foi a primeira vez que eu testei o Notion. Eu acho o Notion muito bacana, todas as ideias que eles têm, os conceitos e, sei lá, é tudo modernoso, mas eu não vejo banco de dados como a base para a minha organização, a base para as coisas que eu faço. Para mim, a base de tudo é tomar notas. Eu preciso de notas, eu preciso de informação para, com base nessas informações, executar coisas. Eu não posso ter que pensar numa estrutura de banco de dados para tomar minhas notas. Eu simplesmente tenho que anotar. E nisso o Evernote, até hoje, em minha opinião, é imbatível. É simples, a estrutura é simples, o que as pessoas chamam de limitado, para mim, eu considero como uma vantagem. Eu só tenho nota dentro de caderno. Existem pilhas, mas na verdade a pilha é só uma coisa de organização. O que nós temos mesmo são notas dentro de cadernos. E uma busca poderosíssima e etiquetas para quem quer organizar um pouco melhor essas coisas. É isso, tá limitado. Eu não tenho liberdade, e não ter liberdade nesse momento pode ser uma coisa boa. Eu penso que é uma coisa boa. É como você ter um caderno. O seu caderno é extremamente limitado, mas ele faz muito bem aquilo que ele existe para fazer, que é te deixar tomar notas. E todos os recursos, daqui a pouco eu vou falar, que vieram depois sobre o Evernote, que vieram em cima depois pro Evernote, são recursos, eles são complementares. Eu não preciso usar calendário, eu não preciso usar tarefas, eu não preciso usar a Evernote, o Home, eu não preciso usar o Widgets, não preciso usar nada. Eu posso simplesmente continuar usando o Evernote para tomar notas, se eu quiser. E, mais uma vez, eu considero essa simplificação da estrutura de notas fundamental. E tudo que existe de captura de notas, de filtros e de busca de informações faz com que essas notas simples tenham um valor incrível no momento em que eu preciso usar essas notas, no momento em que eu preciso acessar essas notas, no momento que eu preciso trabalhar em cima dessas notas. Mas durante todos esses anos eu fiquei sempre pensando, por que eliminar esses produtos, por que eliminar esses serviços? De novo, eu não tenho todas as informações, pode ser que existe ali uma razão, mas outro dia eu estava testando o sistema, um plugin do Obsidian que permite que eu veja notas em um mapa. Sabe quem tinha isso? Evernote. Todas as notas que nós fazemos no Evernote, se você cria uma nota no Evernote, principalmente, não está aqui meu telefone, mas principalmente se você cria no telefone, ou telemóvel, como dizem aqui em Portugal, ele busca a sua geolocalização e coloca essa informação, a sua posição na nota. Portanto, ter essas notas no mapa era só a questão de ter o mapa no aplicativo, e esse mapa existiu, era possível ver as notas, e é tanta coisa que se pode fazer, não é apenas para ficar bonitinho, não é isso.
várias vezes, por exemplo, eu ia fazer uma viagem para um cliente, digamos em São Paulo, em uma região, tentava encontrar uma nota, eu ia lá no mapa, expandia o mapa e via na posição as notas que eu fiz, ou às vezes eu estou numa rota, fazia visita a vários clientes e eu podia seguir aquelas notas ali dentro do mapa e clicar na nota e abrir o mapa. Por que tiraram isso? Então você começa a pensar, tem vários desses serviços que foram sendo retirados, e vou ficar repetindo isso porque eu não tenho todas as informações. Pode ser que tinha uma razão para ter sido retirado, mas o que eu percebo é isso, eu percebo uma falha na comunicação e serviços sendo retirados com uma certa frequência. Eu tô parecendo que tô bravo com o Evernote, né? Eu não tô bravo, tô tentando contar história, e tentando perceber aqui os dois lados, como é que é a sensação das pessoas usando e também o que é que estava passando pela cabeça de quem estava administrando a empresa. Sei lá, vai ver, era preciso eliminar essas funções, eliminar cargos, equilibrar as contas, porque quando você tem uma startup, uma das coisas que eu acho difícil por 100 anos é que você está sempre gastando dinheiro. Por isso que todos esses aplicativos novos de nota, eles recebem um montão de dinheiro dos investidores e eles podem gastar dinheiro à vontade, podem fazer propaganda à vontade, podem... É fácil estar sempre à vista, é fácil estar experimentando. Quando você já é uma empresa mais madura, tem outros problemas com os quais você tem que lidar. Dentre todos os CEOs da Evernote, o que eu mais gosto do trabalho é do Ian Small. O Phil Libby era inovador, ele era fundador, acho que nem conta, mas o Ian Small ele fez algo que teria que ter sido feito há muito mais tempo e ninguém fazia. Ele ajustou todas as versões. Na verdade, o nome certo não é versão. Você vê que eu estou chamando de versão aqui o tempo todo, mas não é versão, é cliente. Tem um cliente web, tem um cliente Mac, tem um cliente Windows, esse é o nome técnico. Eu sempre chamei de versão porque eles eram completamente diferentes. Cada um fazia uma coisa, inclusive Windows e Mac, eles faziam coisas diferentes. Eles tinham... acho que o Windows tinha cores nas etiquetas que o Mac não tinha. Tinham várias coisas diferentes, eram realmente versões diferentes do Evernote. E o Ian Small ele juntou tudo isso. Então, a interface que nós temos hoje, a partir do Evernote 10 ponto qualquer coisa para frente, tudo é igual. Né? Eu tenho web, Windows e Mac, a mesma coisa, e eu tenho Android, iPhone e iPad, a mesma coisa, guardado ali as proporções da tela, né? Mas eu tenho as mesmas funções e a mesma interface. Então, isso foi fundamental, mas isso foi de um desgaste fenomenal também para a empresa. Primeiro que demorou muito mais tempo do que eu esperado, houve também interferência do Covid, e depois quando eles lançaram isso, porque eu penso que já estava passando tanto tempo que eles tinham que lançar, e até para encontrar os problemas, lançou a versão 10, super limitada, volta lá, funções que tiraram, voltaram a tirar funções, e tem funções que, por exemplo, o scanner da Fujitsu, fazia parte lá do Evernote Market, ele ainda funcionava. Quem tinha um scanner conseguia usar os recursos do scanner junto com o Evernote. Isso deixou de existir na versão 10. E várias outras pequenas funcionalidades também. Existe uma lista no site do Evernote de coisas que nunca vão existir no Evernote 10. Então, mais uma vez, recursos foram tirados. Mas esse desgaste de serviços sendo tirados, de uma versão que estava extremamente lenta, faltando mesmas coisas que voltariam a existir na versão, isso também causou um desgaste imenso. E, de novo, falha de comunicação. Pessoas até hoje acham que o Evernote 10 no Windows e Mac, se você tem um aplicativo instalado, até hoje eu vejo pessoas dizendo que quem tem um aplicativo não tem as notas no computador. Não é verdade. Se você tem o Windows ou o Mac, o aplicativo instalado, as suas notas estão sincronizadas com o seu computador. O que acontece quando você instala a primeira vez o Evernote 10, acho que todo mundo agora é Evernote 10, né? Mas naquele momento, você tinha toda a base de dados do Evernote antigo, e quando você instalava o Evernote 10, o que acontecia é que ele começava a puxar de novo todas as suas notas, porque eram duas bases de dados diferentes no seu computador. Então isso demorava um tempão, e enquanto isso não terminasse,
as notas, ele te dava, na verdade foi uma coisa boa, enquanto isso não terminasse, ele te dava acesso às notas online, então se você clicasse numa nota lá embaixo que ainda não tinha sido baixada para o computador, ele ia abrir a versão online daquela nota e ia te apresentar. Isso não acontecia antes, no aplicativo anterior, você tinha que esperar todas as notas baixarem, se você instalasse o aplicativo novamente, para poder usar uma nota que ainda não tivesse sido copiada para o seu computador. Então, mais uma coisa que era boa e que a comunicação não foi feita legal e as pessoas começaram a... agora todas as notas ficam no servidor, nós não temos mais as nossas notas. De novo, vou repetir porque isso é muito importante. Se você tem um aplicativo para Windows e se você tem um aplicativo para Mac, as suas notas estão no seu computador. Mas a coisa mais importante que eu acho que o Small fez foi estabelecer uma ligação com as pessoas que usavam o aplicativo. Então ele tinha aqueles vídeos de bastidores, acho que eram semanais aqueles vídeos, ele contava como as coisas funcionavam e as pessoas com quem eu tinha contato na Evernote na época falavam, ele é transparente demais. E isso era legal, porque ele colocava os problemas, ele colocava a situação, ele criou uma conexão que nunca existiu no passado. E por isso que eu digo que o trabalho dele, para mim, é o trabalho mais importante que foi feito no Evernote. Uma coisa que eu não entendo, que eu gostaria de entender, é por que a empresa foi vendida, se era de novo uma situação financeira, se foi uma oferta, se esse era o plano desde o início. Eu gostaria de saber isso um dia, não sei se eu vou conseguir, porque tem muita coisa do passado que eu nunca descobri. Quem sabe um dia a gente consiga entender o que aconteceu aqui, porque parecia que estava indo tudo muito bem, um aplicativo que começava a deixar de ter todos os problemas, um CEO super transparente, conseguiu passar aí pelo Covid. Outra coisa, quando teve o Covid, as pessoas, os funcionários começaram a trabalhar em casa e eles perceberam que eles conseguiam fazer tudo em home office e, de repente, a mídia começou a falar que a Evernote estava falindo porque iam vender o escritório, porque ninguém estava usando mais o escritório. Aconteceu. Talvez se eles tivessem ficado até hoje, agora a gente está vendo várias empresas chamando, até o Zoom, né, chamou as pessoas de volta para o escritório. Talvez se eles tivessem ficado até hoje lá na Califórnia, talvez estivessem chamando de volta, mas naquele momento eles achavam que não era necessário, que podia continuar todo mundo em home office. Comunicação, comunicação, comunicação. Conforme eu disse, eu não sei se Evernote foi comprada ou vendida, não sei o que aconteceu aí, espero um dia saber, mas eu acho que esse é o momento em que as reclamações tomaram um corpo gigante, mas acho que você consegue perceber pela história que eu contei agora, que é bem resumida. Isso vem de longa data, não é de agora, as coisas foram se acumulando. Por isso que eu nem concordo com a maior parte das reclamações que as pessoas fazem da empresa agora. A Benny Spoons, obviamente, herdou alguns problemas do Evernote 10, que ainda estava ali no finalzinho, nos ajustes, e eles continuam, isso eu sei, eles botam muita energia nisso. Se você der uma olhada em todas as atualizações do aplicativo, toda a energia tem sido colocada nos ajustes. Então eu acho que as reclamações que as pessoas fazem estão direcionadas para o lugar errado, eles estão realmente colocando muita energia para corrigir esses problemas que eles herdaram, para atualizar o aplicativo, para criar coisas novas. Tem uma entrevista, tem algumas entrevistas também com a equipe, estão lá no canal em inglês, dê uma olhada nos vídeos, tem muita coisa interessante. Uma das coisas que me disseram uma das razões pelas quais nós compramos o Evernote é por conta das pessoas, do amor que as pessoas têm pelo aplicativo. Então, para mim, isso é uma frase importantíssima, é uma visão do aplicativo importantíssima. O que me incomoda não são os problemas, porque eu sei que eles vão resolver, eu percebo que eles estão investindo na solução desses problemas, eu vejo que eles estão procurando novidades, querem aperfeiçoar o aplicativo. O que me incomoda é uma falta de visão do que vai acontecer com a direção do aplicativo.
Lá na era do Ian Small, várias coisas incríveis foram lançadas. Fazia muito tempo que não havia novidade no Evernote. Então nós tivemos, em cima do Evernote 10, nós tivemos o Evernote Home, nós tivemos os widgets de calendário, widget de filtro de notas, que eu acho fundamental. Nós temos tarefas, filtro de notas, um montão de coisas. E pela forma como ele falava do Evernote e da empresa Evernote, dava a entender que ia continuar tendo essas várias novidades nessa direção, que é uma direção que eu considero muito importante, que é a direção de usar a informação que nós temos, usar as notas que nós temos a nosso favor para trabalhar de forma mais eficiente. Na Bending Spoons, nós temos visto muita coisa de inteligência artificial, o que eu não acho de forma alguma mal, acho bom. A busca usando inteligência artificial, para mim, vai ser fundamental, porque ter a quantidade de notas que nós temos no Evernote e conseguir encontrar determinadas coisas simplesmente conversando com o aplicativo vai mudar completamente a forma de lidar com o nosso conteúdo. Mas eu não sei se é só essa direção, será que eles só vão para a inteligência artificial? Eu realmente... isso é o que, na verdade, me incomoda. Era isso, esse pequeno resumo gigante que eu fiz aqui, eu queria só compartilhar com vocês, porque isso, na verdade, foi um artigo que eu escrevi em inglês semana passada. Se você fala inglês, dá uma olhada aqui no link, tem o artigo lá, e é uma informação que eu acho importante compartilhar aqui no canal, e foi esse. Depois me conta o que você achou desse vídeo longo e super diferente. Grande abraço, e até o próximo.